Senhores e senhoras, este homem que vos fala testa os saberes da vida, que busca o conhecimento, que fazes acrescentar na tua vida conhecimento, amor pela ciência, e tudo que estás aqui é sempre de informação. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade a perguntar, porque todos vocês, sem exceção, moram no meu coração. Senhor, senhoras, senhoritas, hoje eu vim trazer uma informação para todos vocês. É algo que eu postei anteriormente e vossas senhorias... Oh, gente, vocês não avisaram que estava ao vivo? Bom, galera, chegamos novamente. Eu fazendo essa apresentação, brincando um pouco com vocês, para quebrar o gelo. Hoje eu vim trazer para vocês o que eu falei no meu vídeo passado. E para que eu não me esqueça, eu mesmo falando. Fala aí, Elisandro. Ao meu canal. Fósseis encontrados na China e Israel podem mudar a história da evolução. Se você gosta de conteúdo assim e não é inscrito do canal, se inscreve aí, marreta o dedo no like. A partir da descoberta, o paleontólogo propõe também reinterpretar a parte da migração da espécie humana na Terra. A Marcha do Progresso, ilustração de 1965, com a silhueta de um chimpanzé passando por várias etapas, até chegar ao humano moderno, é um ícone da cultura pop. A imagem concebida pelo artista Rudolf Zallinger é tão autoexplicativa que até hoje estampa livros didáticos. Seu problema é que ela... O problema é que essa marcha para o progresso, que vocês sabem, ela não serve para nada, porque ela é apenas uma matéria errada. Ela é um erro. Ela leva as pessoas a acreditar que a evolução humana é uma linha reta. E não é, galera. A evolução humana, ela tem várias árvores, várias ramificações. Toda evolução não passa apenas por uma linha reta. Ela segue o quê? Segue várias famílias, vários hominídeos. Antes do homem, existia o primeiro bípede que entrou, que andou pela essa terra, que era Sahelanthropus quixadensis. O segundo, depois de Sahelanthropus, a gente ouviu falar do Oranopithecus. Oranopithecus, ele é um parente mais evolutivo dos chimpanzés e gorilas. E também do homem, é claro, mas é um parente muito distante. Depois, Homo afarensis, Homo africano, Ardipithecus, Ardipithecus cadabra. Para vocês verem, a evolução humana, ela passa por vários processos até chegar na gente. Homo dinaled, Homo floresiensis, que é o primeiro hominídeo e não é o único. Existiu o ancestral dele que era bem menor que ele. Então, galera, para vocês terem uma noção, a marcha para o progresso, ela apenas causa uma informação errônea. Muitos usam ela, estão usando didaticamente, mas é uma questão errática. Ela não serviria. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre Homo long, ou seja, o Homo dragão. Fala aí, Elisandro. Induz a acreditar que o ser humano evoluiu linearmente, separando-se de primitivos primatas de 5 milhões de anos atrás, fazendo saltos para o presente. Uma ideia fascinante, porém,
equivocada. A evolução do Homo sapiens está mais para um mosaico no qual ele conviveu com outros hominídeos. A ciência ainda desconhece a raiz da espécie humana e as razões que levaram os demais grupos à extinção. Na verdade, não se sabe nem mesmo quantas versões de gênero Homo habitaram na Terra, já que o número vai crescer. Errado, sabemos sim. O gênero Neanderthalensis e Denisovano era hominídeos, então a gente sabe que existiu o nosso irmão evolutivo que temos no nosso DNA e também os denisovanos. A gente tem os denisovanos que também eram alguns hominídeos e que conheceram o Homo erectus e conheceu também e antes do Homo erectus existiu o Homo habilis. Para quem não sabe, Homo erectus tem 1,5 milhões de anos. E ele andou também com o Paranthropus robustus. E o Paranthropus robustus também andou com o Paranthropus boisei, que é outra espécie. Aí depois vem Ardipithecus ramida, o Cadaba, depois os Dicicas, que são os Homo afarenses, que é lá da época da Lucy. Depois, a Lucy é uma das... Antes dela chegar no nosso gênero Homo. Então, quer dizer, na linha temporal existe Sahelanthropus quixadensis, 7,6 milhões de anos a 8 milhões de anos. O Oranopithecus também tem essa idade, 8 milhões de anos. O Homo afarensis tem entre 6 a 3 milhões de anos. O Homo erectus tem 1,5 milhões de anos, galera. O Homo habilis tem 2 milhões de anos, bem mais antigo que o Homo erectus. O Homo habilis, Homo habilidoso, que já fazia suas ferramentas de pedra lascada. Depois que a gente conheceu todas essas ramificações e os gêneros que vieram bem por último eram os Neandertais, que era 500 mil anos, os Denisovanos, que tem mais ou menos essa idade, e agora eu vos apresento os Denisovanos, que é o Homo long, o Homo dragão. E foi sequenciado. Eu vou mostrar para vocês a matéria que mostra isso. Mas fala aí, Lisandro. Tendo com as descobertas. Um fascinante achado veio da Ásia. A sua história recente começa em 1933, em canteiro de obras durante a invasão japonesa, na província de Heilongjiang, no nordeste da China. Um trabalhador trombou com um crânio fossilizado e, vendo algum valor naquilo, guardou para a posteridade. Quando seus descendentes entregaram a relíquia a paleontólogos, eles provavelmente não sabiam que estavam lidando a revelar o mundo de uma nova espécie, batizada então com o nome Homo longi, apelidado Homem-Dragão, em referência à região em que foi encontrado o Rio Dragão Negro, o espécime que teria vivido há 146 mil anos. Era um sujeito de estatura mediana, com características mistas e caixa craniana, e similar à do Homo sapiens. Nas feições, testa larga, sobrancelha espessa, cabeça achatada, nariz, boca e dentes grandes, se assemelham com as dos Neandertais, que desapareceram há 30 mil anos em trabalhos divulgados recentemente, e mesmo sem informação de genoma, já que a extração de DNA de fósseis é muito difícil, cientistas chineses, australianos e britânicos. Até nessa época, eles não tinham conseguido extrair material genético do Homo dragão. Mas isso estava pronto para mudar. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Que estudaram o crânio anunciaram estar convencidos que se trata de uma espécie separada das 4 principais que coexistiram no passado. O longe é uma linhagem da Armando sapiens, afirma Ji Jun Nin,
paleantropólogo da Academia Chinesa de Ciências que lidera estudo. Mas o que significa destronar, né, os Neandertais como espécie mais próxima dos Sapiens, em favor do longe? Já se sabe que em 2013 que os Neandertais contribuíram entre 1% a 4% do genoma do homem moderno europeu, mostrando que houve intercruzamento entre espécies de algum momento da pré-história. Se no futuro for possível obter DNA do crânio do homem-dragão, mesmo a custo de desintegrá-lo parcialmente, poderá surgir um mapa mais completo. Até essa época, ainda não tinham conseguido a extração do material genético do Homo longe, do Homo-dragão. Então, eles ainda não tinham certeza, mas eles já suspeitavam que o Homo long era, na verdade, os denisovanos, ou seja, os denisovanos que tinha a linha ancestral até que não era aquele denisovano, não, ele era uma linha, um elo com os seres humanos modernos. Desse aqui vai surgir as populações que conhecemos hoje. Mas isso foi bem distante, ia demorar um pouco, galera. Depois eu vou mostrar para vocês. Da origem e migração da humanidade. Por enquanto, o que o cientista propõe é que o Homo longe saiu da África, habitou a Ásia, acabou se encontrando com os humanos que lá encontravam e também migravam, convivendo e se miscigenando até desaparecerem por seleção natural ou por outro motivo. Planeta dos homens. Há menos 4 grupos de hominídeos. Suas variantes também teriam vivido na Terra à mesma época do Homo sapiens, talvez convivendo ou até acasalando com a nossa espécie. Homo erectus seria o primeiro a andar com a coluna ereta. Há 1,8 milhão de anos, Homo heidelbergensis, descoberto em 19... É o heidelbergensis, lá na Alemanha. Foi um parente do Homo erectus lá da Alemanha, heidelbergensis. Na época eu estava aprendendo a soletrar as palavras aí. Ele é uma subespécie do Homo erectus e eu acho que até o heidelbergensis é um pouco mais antigo que ele. Em 1908 tinha maxilares salientes e narinas há 1,7 milhão de anos. Homo neanderthalensis 1,5 milhão de anos. Homo neanderthalensis, né? E o Homo de longe, descoberto em 1933, só teria revelado agora o espécime tem 146 mil anos. Entre 500 mil anos. Homo sapiens. Nome científico cunhado em 1758, único hominídeo remanescente. Presente. Antropólogos israelenses estão em... Nós, né, gente? O Homo sapiens é o homem que sabe, o homem sábio. Então, aqui começa toda a ideia. Que o Homo dragão seria um elo entre denisovano e humano. Por isso que ele parecia tanto. Essas órbitas grossas dele aqui é por causa dos denisovanos, que eles tinham uma certa similaridade com também as órbitas grossas dos neandertais. Então, toda essa semelhança é o homem primitivo, o homem mais primitivo. Você vai ver mais para frente eu falar que a linhagem que o Homo long iria separar é a linhagem que estava fantasma, era o elo que faltava para chegar até a gente. Até a linhagem fantasma, ela se desfaz quando você coloca aquilo que eu vou colocar para vocês. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Eu vou ler um texto aqui para vocês verem. Aqui, ó. Enigmático Homo dragão.
Um crânio fossilizado quase completo que permaneceu escondido por 85 anos. Pode pertencer a uma nova espécie de ser humano arcaico. Ele foi encontrado em 1933 por um operário que trabalhava na construção de uma ponte na região de Harbin, noroeste da China. Por isso que ela é chamada de Harbin. Noroeste da China. E o escondeu em um poço desativado das autoridades japonesas, que à época ocupava a região. Antes de morrer, o operário relatou a localização do fóssil a familiares, que foram convencidos pelo paleantropólogo Ji Qiwan e do à Universidade de Keibei-Gel. Em 3 artigos, Ji e colaboradores descreveram o fóssil, apresentaram a provável idade e atribuíram uma nova espécie do gênero Homolong, ou Homo-dragão, em referência a um rio próximo, local do fóssil foi achado. Segundo as análises, o crânio de um indivíduo do sexo masculino, que viveu há 146 mil anos, de Innovation, 25 de junho, mais baixo e longo do que os seres humanos modernos, Homo sapiens. O crânio guarda grandes semelhanças com as espécies humanas arcaicas. Para os pesquisadores, o Homo-dragão seria um pai mais próximo do Homo sapiens do que dos Neandertais. Eles estavam certos aí. Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Então, Jane, estou falando sobre o meu vídeo que eu postei aqui. Mais no começo eu mostro o vídeo. E aí eu mostro que até lá já tinha se... De nada, Jane. Até um tempo ainda não sabia. A única coisa que a gente sabia é que o Homo-dragão, ele era um parente bem próximo dos seres humanos. Mas sequenciamento genético, que eu vou mostrar aqui agora, vai mostrar que ele era o denisovano, ou uma nova espécie de denisovano. Vou colocar aqui agora para vocês verem, para você ver. Homem-dragão. DNA de crânio escondido por 80 anos revela que um fóssil é um denisovano. Análises moleculares recentes indicam que o fóssil do Homem-dragão é, na verdade, o primeiro crânio completo de um denisovano já encontrado. Conhecido como Homem-dragão, o crânio de 146 mil anos e foi classificado como uma nova espécie, Homolonge, em 2021, agora, segundo novos estudos, é considerado parte dos denisovanos. Se a hipótese for confirmada, será a primeira vez que teremos uma representação facial desses misteriosos parentes dos neandertais. É só uma parte mais por causa das órbitas grossas. O crânio Homem-dragão foi encontrado em 1930, mas ficou escondido por 86 anos. De acordo com o R7, nos anos 1930, um trabalhador encontrou o crânio conhecido como Homem-dragão na cidade de Harbin, na China. Por isso que ele foi apelidado de Harbin. Para protegê-lo durante a ocupação japonesa, o crânio foi escondido por décadas. Em 2018, a família decidiu entregá-lo à universidade para que pudesse ser estudado. Um estudo recente, liderado pela paleantropóloga Qiaomei Eu, da Academia Chinesa de Ciências, trouxe novas descobertas entre a identidade desse fóssil. Semelhanças com os denisovanos são encontrados. A equipe de paleontóloga Qiaomei Eu, Qiaomei Fu, quer dizer, usou técnicas avançadas para analisar partes antigas do Homem-dragão. Eles conseguiram extrair proteínas e fragmentos
de DNA dos dentes do fóssil, que estavam preservados em restos do tártaro. Essa parte do dente aí foi retirada para poder fazer análise genética. Esse material genético mostra semelhanças diretas com os denisovanos, um grupo humano antigo descoberto na Sibéria. Essa ligação molecular é a principal prova para reclassificar o crânio como pertencente aos denisovanos. Embora o estudo que Kiaomei apresente evidências sólidas sobre a origem do crânio, ainda há dúvidas na comunidade científica sobre a contaminação das amostras e a limitação de bancos de dados, o que exige cautela antes de confirmar a reclassificação. O importante da ciência é que ela reclassifica as suas descobertas. Deixa eu pôr outra matéria aqui. DNA mitocondrial de denisovano no cálculo dentário do crânio de Harbin, com mais de 146 mil anos. O DNA do hospedeiro foi recuperado do cálculo dentário de um hominídeo do Pleistoceno médio. O DNA mitocondrial de Harbin, 146 mil anos, está ligado aos primeiros DNA mitocondriais de Denisova. O mtDNA, o DNA mitocondrial de denisovano, está diretamente conectado a um crânio de hominídeo quase completo. Os denisovanos ainda não foram diretamente associados ao crânio do hominídeo, o que limita nossa compreensão de sua morfologia e distribuição geográfica. Tentamos recuperar DNA de um crânio quase completo do Pleistoceno médio do Harbin, 146 mil anos, nordeste da China, Heilongjiang. Embora nenhum DNA tenha sido recuperado de um dente ou osso petroso, o DNA mitocondrial pode ser isolado do cálculo dentário. O DNA mitocondrial se enquadra na variação de DNA mitocondrial de Denisova. E está em relacionamento com o ramo de DNA mitocondrial carregado por indivíduos de denisovanos primitivos do sul da Sibéria, previamente observado na caverna de Denisova, e sugere que os denisovanos habitaram uma grande área geográfica da Ásia e no Pleistoceno médio. A associação do DNA mitocondrial de Denisova com o crânio de Harbin permite uma melhor compreensão das relações morfológicas entre os denisovanos e outros fósseis do Pleistoceno médio do leste asiático. Além disso, a recuperação de DNA do hospedeiro a partir do cálculo dentário abre novas possibilidades para a pesquisa genética em hominídeos do Pleistoceno. Aqui está o infográfico, ó. Denisovanos, 52 e 66 mil anos, 55 e 84 mil anos. Denisovanos, 190 mil anos, 123. O DNA do Harbin bate com o DNA dos denisovanos. O dente do Harbin é o dente que mostra que ele é um denisovano. Até hoje, só tinha pequenos fragmentos do que sabia sobre os denisovanos. E quando sair mais estudos, eu vou trazer aqui para vocês verem.
Jane, um minuto só, por favor, eu vou pegar um pouco de água. Pronto, voltei. Buscar uma aguinha aqui, porque dá uma refrescada na garganta. Minha voz tá saindo perfeita aí? Minha voz tá saindo perfeita? Enquanto isso, eu vou continuar falando sobre o artigo. O artigo ele cita a remoção de DNA mitocondrial de uma parte no dente de Harbin, uma pequena porção no dentária, e eles extraíram material genético. Esse material genético foi comparado com os denisovanos e a resposta foi positiva. Esse material demonstra que o elo entre o Homo dragão e os denisovanos é muito, muito próximo de acontecer. Então, a gente não consegue dizer 100% se a gente tiver mais material para ser o quê? Ser testado, comparado. E, na época, eu ainda... não sei, vou até olhar naquele vídeo lá novamente para ver se eu falo sobre os denisovanos. Olá! Sejam muito bem-vindos! No passado, o Longe é uma linhagem da Armando Sapiens, afirma Ji Junlin, paleantropólogo da Academia Chinesa de Ciências que lidera estudo.
Mas o que significa destronar, né, os Neandertais como espécie mais próxima dos Sapiens, em favor do longe? Já você sabe que em 2013 que os Neandertais contribuíram entre 1% a 4% do genoma do homem moderno europeu, mostrando que houve intercruzamento entre espécies de algum momento da pré-história. Se no futuro for possível obter DNA do crânio do homem-dragão, mesmo a custo de desintegrá-lo parcialmente, poderá surgir um mapa mais completo da origem e migração da humanidade. Nem precisou desintegrar o fóssil. Foi só pegar e tirar do dente, da parte da raiz do dente, uma parte de coroa ali que tinha material genético suficiente para ser comparado. Olha para você ver como é que a ciência está moderna. Ela extraiu de uma porção dentária material DNA ou material genético que foi comparado aos denisovanos e possivelmente essa comparação vai ser feita a gente para ver a ligação mais direta ainda. Isso carece de mais estudos. Não para destruir o fóssil todo. Por enquanto, o que o cientista propõe é que o Homo longe saiu da África, habitou a Ásia, acabou se encontrando com os humanos que lá encontravam e também migravam, convivendo e se miscigenando até desaparecerem por seleção natural. Tá vendo que o Homo long ele encontrou outros homens arcaicos lá no caminho e foi tendo fluxo genético. Esse fluxo genético ele foi deixando rastros dele. Se a gente conseguir achar esses outros hominídeos e comparar esse material com o Harbin, a gente vai perceber que realmente ele é bem próximo dos denisovanos mesmo e bem mais e próximo da gente. Então vai fazer um cruzamento de dados, esse cruzamento vai ser feito, as pessoas vão observar que o Harbin é um parente evolutivo nosso. E ele é um denisovano que tem uma linha bem próxima da gente. Aquela linhagem fantasma que tinha no ser humano não existe mais, porque temos material genético que mostra que o Homo dragão ele é um denisovano. E esse denisovano teve fluxo genético com outros hominídeos até a nossa existência. O sexo foram com todos os seres humanos, com os neandertais, por isso que a gente tem alguns da população tem genes neandertais, genes denisovanos. O povo Bajau, por exemplo, tem uma capacidade de mergulho muito maior que a nossa. Ele tem um fígado 50% maior que o nosso. Por quê? Porque ele tem um gene especial que direto dos denisovanos e neandertais também. As mulheres lá do Tibete, elas têm o gene EPASE, que evita que as crianças tenham hipóxias. Elas podem procriar em alturas muito maiores que a nossa. E elas também têm esse gene. Esse gene delas evita que elas morram sufocada ou por hipóxia. E ela tem esse gene, ele auxilia no tamanho das válvulas do coração, fazendo com que as pessoas possam viver em grandes alturas. Ou por outro motivo. Planeta dos homens. Há menos 4 grupos de hominídeos. Suas variantes também teriam vivido na Terra à mesma época do Homo sapiens, talvez convivendo ou até acasalando com a nossa espécie. Homo erectus seria o primeiro a andar com a coluna ereta. Há 1,8 milhão de anos, Homo heidelbergensis, descoberta em 1908, tinha maxilares salientes e narinas. Há 1,7 milhão de anos.
Homo neanderthalensis, 1,5 milhão de anos. Homo neanderthalensis, né? E o Homo de longe, descoberto em 1933, só teria revelado agora. O espécime tem 146 mil anos. Entre 500 mil anos. Homo sapiens. Nome científico cunhado em 1758. Único hominídeo remanescente. Presente. Antropólogos israelenses estão envolvidos com o estudo. Concordam com as origens africanas do Homem-Dragão, mas refutam que seja uma nova espécie. Na opinião deles, trata-se apenas de Neandertal primitivo, ou melhor das hipóteses, uma variante Nasher Hamla Homo. Esta sim uma nova espécie encontrada pelos israelenses e anunciada em paralelo ao anúncio chinês. Não há estudo morfológico ou suporte que a teoria do Homem-Dragão, diz o professor Israel Erkovitch, da Universidade de Tel Aviv. Ele evita até mesmo a extrapolação que ilustra a reportagem do crânio do Homo longe. Falta inclusive a mandíbula, os restos do crânio de Nasher Hamla, que empresta seu nome à região israelense homônima, onde foi encontrado, apesar de serem compostos apenas de duas partes, tampa do crânio e mandíbula, permitiram a geração de uma imagem 3D, que revelam características nunca vistas do outro hominídeo. Além disso, o terreno onde Nasher Hamla foi achado está repleto de ferramentas de pedra e fragmentos de animais. Aí, gente, eu coloquei a imagem em cima do Nasher Hamla, que são as imagens que eu consegui achar. São essas imagens aí, ó, de cima aí, ó. Pode ver que as órbitas são bem grossas. E ele só tem a parte do palato primário. O palato secundário ele não tem. Então, é difícil a gente pegar um fóssil faltando parte e dizer que ele é bem... Ele é o mesmo que o Harbin. Não é fácil, não. Por quê? Porque foram achados em lugares diferentes. Os hominídeos, eles têm bastante coisas que não são parecidas. E muito tempo depois que fizeram a comparação genética, é que descobriram que ele se tratava de um denisovano. E um denisovano que vem direto para a gente. A gente não sabe se o Nasher Hamla pode ser também um denisovano. Por quê? Porque não foi feito exames, não foi feito nada para poder provar que esse outro fóssil, ele simplesmente era igual ao Harbin. Não foi feito. A gente não tem esse material. Eu até vou pesquisar sobre o Nasher Hamla, que é o desse outro lugar, para mim poder saber mais e para mim trazer aqui também. O que comprova que ele viveu e caçou por ali. Existem indícios, segundo especialistas israelenses, que essa espécie antecedeu os neandertais, incluindo a variante longe. Estes migraram depois da Europa, onde viveram até essa extinção. Os neandertais, portanto, podem ter sido cabeças da ponte de gênero Homo na Europa, vindo do Oriente Médio, arrasados pela Era Glacial, que perdurou por 100 mil anos, até 12 mil anos atrás. Suas cavernas ficariam de herança para os humanos que viveriam ocupar, a região. Entre teses, um lado ou outro, tantas outras postuladas por paleontólogos. É o caso de absorver informações colhidas até agora, os nossos dois novos primos, e aguardar as próximas revelações. Afinal, família é coisa delicada. Se você concorda comigo, comenta embaixo aí o que você achou dessa notícia. Que o Homo Dragão, ele reescreve a história da evolução humana do Homo sapiens e o Neandertal. Se você... Esqueceram, eu só esqueci, como eu não sabia dessa informação, que ele seria um denisovano. Que ele seria um parente bem próximo da gente. Se você gosta dessas histórias, curta, compartilhe, deixe sua dica. Um grande abraço a todos. Estamos juntos sempre pela propagação do conhecimento. Valeu!
Bom, deixa eu ver aqui o documento, né? DNA mitocondrial do Denisovano, do cálculo dentário, uma parte da dentina do Harbin, com mais de 146 mil anos. O DNA do hospedeiro foi recuperado do cálculo dentário de um hominídeo do Pleistoceno Médio. O DNA de Harbin, 146 mil anos, está ligado aos primeiros DNA mitocondriais de Denisova. O DNA mitocondrial denisovano está diretamente conectado com o crânio de hominídeo quase completo. Resumo: os denisovanos ainda não foram diretamente associados a um crânio de hominídeo, o que limita nossa compreensão de sua morfologia e distribuição geográfica, tentando recuperar o DNA de um crânio quase completo do Pleistoceno Médio de Harbin. 146 mil anos, nordeste da China. Embora o DNA tenha sido recuperado de dente ou osso petroso, o DNA mitocondrial pode ser isolado do cálculo dentário. O DNA mitocondrial se enquadra na variação de DNA de Denisova. Está relacionado a um ramo de DNA mitocondrial carregado por indivíduos denisovanos primitivos do sul da Sibéria, previamente observado na caverna de Denisova. Isso sugere que os denisovanos habitaram uma grande área geográfica da Ásia, no Pleistoceno Médio. A associação do DNA mitocondrial de Denisova com o crânio de Harbin permite uma melhor compreensão das relações morfológicas entre os denisovanos e outros fósseis do Pleistoceno Médio do leste asiático. Além disso, a recuperação do DNA de hospedeiro a partir do cálculo dentário abre novas possibilidades para a pesquisa genética em hominídeos pleistoceno. Ou seja, você pode remover uma pequena porção sem danificar o fóssil. Extrair material suficiente para fazer os testes e trazer testes conclusivos. Introdução. Mais de 20 sítios do Pleistoceno Médio, há 78 a 300 mil anos, foram identificados na China com melhorias de datação de estudos morfológicos de fósseis nesses sítios. Nossa compreensão das populações antigas do leste e sudeste asiático durante esse período é bastante aprimorada. Populações de hominídeos do leste asiático, do Pleistoceno Médio, mostram um grau de diversidade morfológica após 300 mil anos. No entanto, apesar disso, nenhuma contribuição genética de hominídeos arcaicos, além de denisovanos ou neandertais, foi identificada em populações asiáticas do Paleolítico ou atuais. A amostragem de DNA antigo dos sítios do Pleistoceno Médio, do norte da Ásia e Europa, mostrou o poder da evidência genética para esclarecer as relações dos humanos do Pleistoceno Médio com populações atuais. Uma descoberta possibilitada da recuperação do DNA antigo foi a identificação de uma população humana arcaica da caverna de Denisova, na Sibéria, chamada de Denisovanos, que era distinta dos neandertais. No entanto, a morfologia dos denisovanos permanece uma grande parte desconhecida, porque o DNA denisovano recuperado até o momento deriva de ossos e dentes fragmentários, que possuem pouca informação morfológica. Além disso, nenhuma evidência de DNA ligada à morfologia foi encontrada na China atual, uma região as populações de denisovanos provavelmente habitaram. Os denisovanos coexistiram com humanos modernos e são um grupo irmão dos neandertais, com quem compartilharam ancestrais há cerca de 400 mil anos. Estudo DNA denisovano a partir de fósseis indiretamente de fragmentos ingressados em genomas humanos modernos mostram que pelo menos duas linhagens denisovanas introgrediram em humanos modernos. Desta, uma é mais intimamente relacionada a indivíduos da caverna de Denisova do que a outra, embora se espécie que os denisovanos já tiveram uma grande distribuição geográfica por toda a Ásia. Até o momento, a única evidência molecular do denisovano na Ásia é de dentes, fragmentos e sedimentos de caverna de Denisova na Sibéria. Uma mandíbula do canal de Penghu de Taiwan. Além disso, amostras de uma caverna do Laos
Tangnul 2 foram sugeridas como sendo denisovanas, com base de análise morfológica. Ao longo do estudo, referimos aos denisovanos como 7 indivíduos descritos anteriormente da caverna Denisova. Denisova 2, Denisova 3, Denisova 4, 8 e Denisova 19, Denisova 20 e 21, excluindo outros indivíduos e outros dados genéticos devido ao relacionamento genético mais distante. Cima de los huesos, estacionamentos ambíguos de indivíduos da caverna Denisova, Tangnul 2, ou falta de fragmentos esqueléticos associados a sedimentos da caverna Baixíva. Confirmar a presença de denisovanos pode ser desafiador. Vários motivos. Por exemplo, não está claro se o espécime de Laus se enquadra na variação denisova, visto que a análise genômica proteônica não produziu, ou seja, proteônica que tirou uma proteína genética daquele fóssil e comparou e não achou similaridades. Não se encontrou nada. Mesmo quando há material genético disponível, identificar uma espécie como denisovana não é simples. Por exemplo, o DNA mitocondrial de indivíduo de 400 mil anos, encontrado em cima de los huesos, não se enquadra na diversidade mitocondrial denisovana conhecido, mais semelhante ao DNA mitocondrial denisovano do que a dos neandertais, enquanto seu DNA nuclear é mais intimamente relacionado aos dos neandertais. Um notável crânio do Pleistoceno médio tardio foi recuperado em Harbin, província de Heilongjiang, nordeste da China, e datado da idade de 146 mil anos. Este crânio foi classificado como uma nova espécie, chamado Homo dragão, com base em sua morfologia. No entanto, sua morfologia foi sugerida com relação à mandíbula de Xiaohei, ou Xiai, que foi associada a denisovanos por meio de análise proteônica. Nenhuma informação genética foi recuperada do espécime de Harbin, presumivelmente devido à sua idade. Do fato do DNA humano, só foi sequenciado aos restos esqueléticos de 4 sítios em mais de 100 mil anos, indivíduos datando de 400 mil anos em cima dos huesos. 2 neandertais datando de 120 mil anos na caverna de Holstein, Stadel, e no sudoeste da Alemanha, e na caverna escladina da Bélgica. Fragmentos de osso da caverna Denisova datados de 187, 217, 190, 123, 194 mil anos. Aqui é o crânio, ó. Aqui é a escladina, 120 mil anos. Holstein, Stadel, 124 mil anos. Cima de los Huesos, 400 mil anos. Denisova, 123 a 194 mil anos. 187, 217 mil anos. 190 mil anos. Harbin, 146 mil anos. Baixia, 100 mil anos. A recuperação do DNA antigo é a determinação de sequência de DNA. Nossa tentativa de recuperar DNA de um dente e um osso petroso do crânio de Harbin falharam. Em seguida, recorremos ao cálculo dentário, placa dentária calcificada, que pode fornecer um ambiente protegido pela preservação de DNA, devido à sua densa estrutura cristalina, que resiste à degradação de vários ambientes. Diz fato, estudos recentes, recuperar DNA antigo endógeno, ou seja, DNA do indivíduo hospedeiro do microbiano oral, do cálculo dentário, enquanto até o momento apenas DNA de microbioma dos hospedeiros e os micro-organismos patogênicos foi recuperado do cálculo dentário paleolítico. Para reduzir a presença de DNA atual, o cálculo dental de Harbin foi tratado com alvejante, extract methods. Antes da extração do DNA, então, nós extraímos DNA de 2 amostras de cálculo dental, 0,5 a 0,3 miligramas, e convertemos alicotas de extrato de bibliotecas de fita simples. As 2 bibliotecas foram enriquecidas com sondas modernas de mtDNA humano. Isso é feito para poder preencher
o espaçamento que fica entre o gene do Harbin e que ali está faltando genes, aí você forma pseudogenes. Aqui lá vai reagir e a gente vai descobrir se é um denisovano ou não. Se aquilo vai ter alguma referência a gente. Convertemos alicótico de extrato de biblioteca fito simples. E 142, 921 a 155,85 fragmentos, respectivamente, foram sequenciados das bibliotecas. Fragmentos menores de 30 páginas de base PB ou com qualidade de mapeamento menor de 25 foram descartados, resultando em 3.665 e 2.047 fragmentos únicos, respectivamente mapeados por genoma mitocondriais humanos. As frequências de substituições de C para T na extremidade 5 dos fragmentos de DNA nessas duas bibliotecas foram 2% a 25%. Níveis elevados de substituições são devidos à desamigação de citosina, que se acumula ao longo do tempo, portanto, indica a presença de moléculas de DNA antigas. A frequência de C para T inferior a 5% são consideradas evidências de pouco ou nenhum DNA antigo. Assim, mantivemos os dados da biblioteca com uma frequência de substituição de C para T mais alta, ou seja, a amostra de 3 mg, onde conseguimos recuperar DNA mitocondrial humano para a cobertura em total a 6,6 vezes, presumivelmente incluindo DNA antigo e DNA moderno contaminante. Aqui ó, total de 6,6 vezes, presumivelmente incluindo DNA antigo e DNA moderno contaminante. O DNA antigo é contaminante porque já está antigo, fragmentado. O DNA moderno, ele vai causar uma contaminação naquele DNA que estava ali. Vai ficar um DNA incrustado ali que não é o DNA primitivo, ou sim dos tempos modernos. Para maximizar os fragmentos de DNA mitocondrial disponíveis para análise, geramos bibliotecas adicionais a partir de extratos de DNA restantes, bem como reextratos da membrana de sílica e pellet de ambas as amostras. Métodos Estrela. 8 de um total de 20 bibliotecas preparadas. Estudo que ele está fazendo é comparativo. Em seguida, verificamos se a sequência correspondia a DNA mitocondriais de diferentes tipos de humanos modernos, neandertais e denisovanos. 7 de 8 bibliotecas continham fragmentos de DNA carregando variantes de nucleotídeos derivados de denisovanos, enquanto nenhuma das bibliotecas apresentou variantes derivadas de neandertais. Essas 7 bibliotecas foram usadas em análises posteriores. Para que a taxa de DNA supostamente andrógeno, selecionando fragmentos com a substituição de C para T em relação à referência humana moderna. Em uma extremidade, verificamos a sequência de substituição de C para T. Opostos de tais fragmentos, uma frequência substancialmente maior à extremidade oposta em relação a fragmentos de substituição de C para T. Na extremidade inicial, indica que uma proporção substancial do total de fragmentos deriva de contaminação atual do DNA. Para o indivíduo de Harbin, a frequência de substituição de C para T na extremidade 5 para fragmentos, com substituição de C para T na extremidade 3 foi de 34%, em relação a 14%. Aqui, galera, aqui, ó. Essa figura aqui é do Harbin, ó. Essa molécula aqui é outro fragmento. Ó. Sequências de 5 a 6 de T, ó. São várias sequências de base. A sequência que está em laranja é do Harbin. As azuis pode ser dos seres humanos. Duas laboratórios para estimar os níveis de contaminação a partir de padrões de desaminação. Produziram estatísticas de 56% e 67%. Fragmentos que cobrem posições específicas dos humanos modernos carregam variantes humanas modernas. Observamos, entanto, 15% dos fragmentos contêm variantes específicas de denisovanos. Carregam variantes denisovanas. 0,241 carregam variantes específicas de neandertais, em posição exclusiva de neandertais.
Para evitar enviesamento dos fragmentos de DNA mitocondrial, identificamos usando uma sequência de referência de um certo grupo de hominídeos, alinhando fragmentos de DNA capturados de DNA ancestral humano, reconstruído, referido à maioria de 23 chimpanzés. Como ele é um primo evolutivo do gênero Homo, da ramificação de Pan, então ele vai ter ali também no seu genoma partes que vão falar, que vão mostrar essas coisas. Para explorar a relação de mito-DNA de Harbin com a mito-DNA de Denisovano, maximizamos a recuperação de fragmentos de mitocondrial endógenos adicionados ao cálculo dentar de Harbin, usando a sequência de DNA mitocondrial ancestral de Denisova substituído de 7 Denisovanos. Aqui está a classe filogenética. 0,85. Cima. 1. Denisova, 55 a 84 mil anos. Denisova. Repetindo. Denisova, 4. 55 a 84 mil anos. Denisova, 3,52 a 66 mil anos. 0,33 Harbin. Denisova 8. 0,49 Denisova 2. 0,5 Denisova 20. 187 e 217 mil anos. Denisova 19. 0,74. 19. 187 e 217. Denisova 21 a 187 a 217 mil anos. Pode ver que o Harbin está aqui, ó, hein? Ligado a esse grupo de denisovanos aqui, ó. Então é importante a gente ter novas comparações do Harbin para a gente ter certeza que realmente a gente está no caminho certo. Já foi descoberto esse DNA que é de denisovano. Agora, a gente tem que achar traços na população moderna de denisovano para comparar com o Harbin. Aí a gente vamos ter certeza que esse material, sim, é material... Como foi mostrado no artigo, que o DNA humano ele é bem próximo dos denisovanos, tal como os tibetanos e o povo Bajau. E Harbin mostrou-se que ele é bem próximo dos seres humanos. Aqui, ó, é a matéria. Homem-dragão, DNA de crânio escondido por 80 anos, revela que o fóssil é um denisovano. Análises moleculares recentes indicam que o fóssil de homem-dragão é, na verdade, o primeiro crânio completo denisovano já encontrado. O fóssil ficou escondido por 80 anos e antes de ser estudado pela ciência. Conhecido como Homem-Dragão, o crânio de 146 mil anos, que foi classificado como uma nova espécie Homo longe, agora, segundo os novos estudos, é considerado parte dos denisovanos. Se a hipótese for confirmada, será a primeira vez que teremos representação facial desses misteriosos parentes dos neandertais. E nós também. O crânio do Homem-Dragão foi encontrado em 1930, mas ficou escondido por 80 anos. Para protegê-lo durante a ocupação japonesa, o crânio foi escondido por décadas, até que em 2018 a família decidiu entregá-lo à universidade para que pudesse ser estudado. Liderada pela paleontóloga Qiao Mei Fu, da Academia Chinesa de Ciências, trouxe a descoberta da identidade desse fóssil.
Semelhanças com denisovanos são encontradas. Você viu ali, quando eu mostrei ali o gráfico? Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês o gráfico. Aqui, ó. Aqui o Harbin, ele foi comparado e foi o material genético dele foi bem similar ao Denisovano 8, ao 2. Aí, pode ver que a proporção, ó. Harbin, 146 mil anos. 0,33 miligramas foi encontrado em Denisova 8. 0,49 em Denisova 2, 123 a 194 mil anos. 0,5 miligramas de Denisova foi encontrado no Denisova 20, que é 187,217 mil anos. 0,74 Denisova 19, que é a 187 a 217 mil anos. E 0,74, que é Denisova 21, 187 a 217 mil anos. Boa noite, Auleni. Muito obrigado. O que eu estou mostrando aqui é que os denisovanos, eles têm similaridade genética com o Harbin, que é o conhecido Homo longi, que até há um tempo atrás não sabia, mas foi se descoberto que ele era um denisovano, e ele era bem próximo de nós do que dos neandertais. Aqui está todo o mapeamento genético. Por isso que eu falei lá no começo que o que ensinam nas escolas está errado. Olha a proporção da grade filogenética de apenas o Harbin, de 146 mil anos. Denisova 8, Denisova 2, Denisova 20, Denisova 19, Denisova 21. Olha para você ver as ramificações. O parentesco genético que ele tem com todas essas pessoas. E a gente tem traços de denisovano no nosso DNA. O que mostra que o Harbin, ele tira aquela linhagem fantasma que tinha até antes de se descobrir o Homo longi ou o Homo dragão. Quando eles fizeram essa comparação aqui, eles traçaram essa linha, ó, da caverna de cima. O Denisova 4, o Denisova 3, depois ele é ligado ao Harbin, o Denisova 8 também é ligado ao Harbin, o Denisova 2 é também ao Harbin. As comparações deram certo que o Harbin ele era um denisovano também, ó. Então foi praticamente isso que eu trouxe. As pessoas que perderam a live podem ver lá do começo as explicações, que até hoje eu critico você pegar essa linhagem reta e colocar em livros, que você faz com que as pessoas aprendam de maneira errada. E assim é importante a gente aprender da maneira certa. Auleni Faria, seja bem-vinda. Depois, por favor, compartilha os conteúdos para as pessoas poderem entender um pouco sobre ciências e mostrar que, na verdade, é importante que a ciência ache mais fósseis para a gente comparar com o Harbin, para a gente poder ver se mais semelhanças possam ser descobertas, que até hoje esse material aqui ele é muito pouco ainda para a gente ter certeza do tudo.
Isso aí, com certeza, verdade. Aqui é a matéria falando sobre que a equipe da paleontóloga Kiao Mei-Fu usou técnicas avançadas para analisar partes antigas do Homem-Dragão. Eles conseguiram extrair proteínas e fragmentos de DNA dos dentes do fóssil, que estavam preservadas nos restos do tártaro do dente. Essa porção aqui foi removida e achou DNA denisovano nele. Esse material genético mostra semelhanças diretas dos denisovanos em um grupo antigo descoberto na Sibéria. Essa ligação molecular é a principal prova para reclassificar o crânio como pertencente aos denisovanos. Só eram conhecidos por pedaços pequenos com ossos, dedos, mandíbulas, além de DNA deixaram em pessoas da Ásia e Oceania. Mas nunca tinha encontrado um crânio completo. Se o Homo-Dragão for mesmo denisovano, de acordo com os pesquisadores, será possível entender melhor como eles eram, com uma imagem detalhada do formato da cabeça. Embora o estudo de Kiao Mei apresente evidências sólidas sobre a origem do crânio, ainda há dúvida da comunidade científica sobre contaminação de amostras e a limitação de bancos de dados, o que exige cautela antes de confirmar a reclassificação. O problema foi o que eu falei, a primeira classificação é que fica. Obrigado. A primeira classificação é a que fica. Então, é difícil a gente pegar e reclassificar um fóssil e ele vai ter a informação que ele é um denisovano. Até aqui, ele tem ligações com os denisovanos, até que se possa ter novas evidências. Ele tem, e eles conseguirem, de uma forma ou outra, extrair mais DNA genômico do Harbin e comparar novamente com outros denisovanos para a gente poder ver. Então, é isso que eu tinha para falar, 1 hora e 7 minutos. Queria agradecer a Jane, a Oleni Farias e também para quem vai assistir, passar essa live para frente. Como vê, a gente está com poucas pessoas na live, mas é todo mundo que faz uma diferença grande. E se todo mundo, se vocês conseguirem passar essas informações, comentem, peçam para mim explicações, dúvidas, certeza estarei pronto para responder. O que eu não souber, eu trago depois, tá bom? Um grande abraço para vocês, Auleni, muito obrigado, Jane. É sempre muito bem-vindas aqui, tá? Muito obrigado a vocês. E até a próxima live, tá bom? Tudo de bom.